Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez, em mais um dia, mas só que hoje é sábado, hoje é sábado, 29. Deus é maravilhoso, né, irmãos? Nos dá mais uma oportunidade de estarmos aqui na terra. Oportunidade essa que devemos aproveitar, sim, mas primeiramente devemos também agradecer a Deus por esse momento, por esse dia, por esse maravilhoso dia, né? Bem, eu vou trazer aqui hoje alguns temas interessantes, alguns fatos, tá? Não vou ler muitos não, mas alguns fatos interessantes da Bíblia. Fatos esses que, vamos dizer assim, que todo mundo erra. Tá? Que vai prestar bem atenção nisso que eu vou ler. Alguns fatos, eu não vou ler muitos fatos para esse vídeo não ficar grande, mas alguns fatos que as pessoas nos dizem, mas que não consta na Bíblia, que não está na Bíblia, que realmente está errado. Então, fica até o final desse vídeo, tá? Porque com certeza você vai ficar bastante interessado nesse contexto, tá certo? Então, é uma pequena lista de algumas pessoas religiosas, né? Especialmente aqueles que envolvem fato, né? Ou desmentimos, certo? Que não é isso que a Bíblia está falando. Então as pessoas falam sem entender, né? Assim, ler direito, ler, né? De maneira calma, de maneira simples, tá? Então você precisa simplesmente ver o texto, ler, parar, pensar. Mas tem pessoas que passam por cima, aquela correria toda, e esquece que não existe aquilo que você entendeu erradamente. Não é que a Bíblia esteja errada, não. É que você entendeu de uma forma errada. Então é interessante esse vídeo, muito interessante. Então fica até o final, assiste esse vídeo até o final, deixa teu like, deixa teu comentário, curte e compartilha. Me ajude a atingir essa meta de 1.001 inscritos, tá? Já faz bastante tempo que eu estou tentando chegar a 1.000 inscritos e eu preciso da sua ajuda para chegar a isso. Se você compartilhar, se você curtir, se você comentar, se você pedir um amigo para se inscrever nesse canal, porque muitas coisas vai estar acontecendo e coisas novas nesse canal. Veja bem, há algumas coisas populares que falaram, que diziam e pegou. E muitas pessoas às vezes vai pregar e fala a respeito desse assunto, toca nesse assunto. Ou seja, são coisas que está a entender equivocadamente, que sobre a Bíblia, que não está na Bíblia. Está escrito, mas não dessa forma que você ou eu entendia, tá certo? Então veja só, o caso do primeiro ponto, o caso de Adão e Eva. Ao contrário, vamos dizer assim, da crença popular, Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden porque comeram o fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. É isso que está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 9. Então, ao contrário disso, porque muita gente acha que Adão e Eva foi expulso do jardim do Éden porque comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Não é assim? Sim ou não? Todo mundo pensa isso, mas não foi. Não foi. Ah, o que é isso, pastor? Está escrito. Não, não está escrito. Está escrito, veja bem, Deus disse, eis que Adão se tornou como nós, conhecendo o bem e o mal. Agora, pois, para que não ponha a mão e tome também da árvore da vida e coma, e viva para sempre. E o Senhor o enviou do paraíso para o prazer, para cultivar a terra de onde foi tirado. Ou seja, Adão e Eva foi expulso do jardim do Éden, não porque comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele foi expulso para não comer da árvore da vida eterna. Entendeu? Porque a vida da árvore eterna estava lá também no jardim do Éden, né? Então, por isso que eles foram expulsos. E não foram expulsos porque comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas sim para não comer da árvore
da vida eterna. Entendeu? Então, esse era um ponto que muita gente achava que estava lá. Ele foi expulso porque comeu do fruto da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal. E, na verdade, não foi. Está escrito. Na verdade, outro ponto que também é interessante, fala sobre Jonas e a baleia. Tem muita gente, até mesmo quando a gente está na escola bíblica dominical, fala sobre que Jonas foi engolido por uma baleia. Todos nós conhecemos a história de Jonas, né? Desde pequenininho, quando a gente ia para a escola bíblica dominical. Mas quão bem sabemos disso? O bem o suficiente para saber que ele não foi devorado ou comido por uma baleia. Não foi. A Bíblia não diz isso, tá certo? Até porque dizia assim, a baleia não é um peixe. E a Bíblia diz que foi um peixe. A baleia é mamífero, né? Então não pode ser a baleia. Porque a Bíblia diz que foi um peixe. E a baleia não é peixe, né? Deve estar escrito ou não. Deixa eu ter comentário aí, tá bom? Deixa eu ter comentário aí. Que é importante isso, né? A gente saber disso. Né? Outro ponto interessante, irmão, é essa história de Sansão e Dalila. Né? Todo mundo conhece a história de Sansão e Dalila. Sansão e Dalila é uma famosa história do Antigo Testamento, ou da Antiga Aliança, que termina muito mal, né? Já que Deus tinha dito para Sansão que ele era nazireu e não poderia cortar o cabelo. Isso para quem? Para a sua mãe, o seu pai. Não podia beber, não podia pegar em coisas mortas. Mas um ponto principal era o quê? Era o cabelo. Então, se eu cortasse o cabelo, as suas forças seriam totalmente destruídas, né? Mas há um equívoco comum, é que Dalila foi quem lhe deu o corte. Não é isso? Mas os antigos, uma espécie antiga de bote antigo, né? Se quiserem, na verdade, quem cortou o cabelo de Sansão não foi Dalila, foi o servo de Dalila. Interessante isso, né? Deixa eu ter comentário aí embaixo, tá? Deixa eu ter comentário, é importante ter comentário. E se você quer que você está achando disso. Outra coisa, a Bíblia não fala, vamos dizer assim, a palavra arrebatamento. Não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Apesar de ser acreditado por um grande número de protestantes, muitos, os quais também acreditam que apenas o que está na Bíblia pode ser verdade. Na verdade, foi uma coisa inventada, a palavra arrebatamento, em 1600, certo? Por Colton Martin, também famoso por assinar, a pessoa por assassinar mulheres estranguladas até a morte. Pensou isso? Ficou interessante, né? Mas vamos lá. No julgamento das bruxas de Salém, se você conhece, né? O termo na Bíblia comumente mal traduzida para a palavra arrebatamento, na verdade, no grego, isso aí você pode pesquisar, é arpazon. Arpazon, que na verdade significa apanhado, ou levado, ou retirado. Aí, o que foi que aconteceu? As pessoas simplesmente colocaram como arrebatamento, porque será arpazon, é o que na verdade significa apanhado, né? Você vai lá, apanha, tira, leva, né? Então, se em alguns pontos se traduziram para arrebatamento, é uma coisa tirada rápida, mas não existe essa palavra arrebatamento, existe a palavra retirado, existe a palavra apanhado, levado, tá bom? Então, mas isso aí não quer dizer que a igreja do Senhor não irá ser arrebatada, irá ser, porque a palavra de Deus diz que a igreja do Senhor será o quê? Levada. Se você leva, você retirou, não é verdade? Então, o arrebatamento, a palavra arrebatamento não existe na Bíblia. Outra coisa interessante são os 3 reis magos. Havia 3 e eles não se vestiam, não visitaram Jesus. Interessante isso. Não havia 3 reis. Não eram reis mesmo.
Eles não visitaram Jesus em uma manjedoura, não. Isso é Bíblia, está na Bíblia, irmão. Não está na Bíblia que os 3 magos visitaram Jesus na manjedoura. Se você pegar a sua Bíblia aqui, ó, vamos lá. Mateus, pega aí tua Bíblia aí, Mateus. Deixa eu ver se eu acho aqui, viu? Mateus, capítulo, pega aí, meu irmão, pega aí. Mateus, capítulo 2, versículo 11. Diz assim: entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se adoraram. Então, abrindo os seus tesouros, lhe apresentaram sua dádiva, ouro, incenso e mirra. Então, você percebe que não foi na manjedoura. Esse fato da manjedoura, irmão, é bastante interessante. Depois eu vou trazer uma reflexão sobre isso, é muito interessante. Vou deixar para frente aí. Você entendeu que não foi na manjedoura que os 3 reis magos, que não eram reis, né? Não eram reis, eram magos, vamos dizer assim, para hoje, né? É uma palavra muito dura, mas não eram reis magos, né? Eram pessoas que trabalhavam com astrologia, né? Mas vamos lá, a gente vai falar mais um pouco sobre isso. Vamos falar sobre fique rico, rápido. Principalmente hoje, existe essa coisa chamada, você precisa ficar rico, né? Mas muita gente diz assim, não, mas ficar rico é pecado. A Bíblia não condena consumo, né? Ficar rápido, fique rico rápido. Não, a Bíblia não consome, não fala sobre isso. Mas a Bíblia fala o seguinte, lá em Eclesiastes capítulo 5, versículo 10, o amor ao dinheiro, tá certo? O amor ao dinheiro é que é um grande pecado. Mas você ser rico, você ter posse, você ter carro, casa, isso aí não quer dizer nada, né? Portanto, é o que está no seu coração. Você ama a Deus mais do que o dinheiro ou ama o dinheiro mais do que a Deus. Aí é que está o pecado, porque você passa muitas vezes a idolatrar a sua riqueza, idolatrar o seu dinheiro. E isso é sim, é pecado, né? Aí você não pode fazer isso, né? Outro fato interessante, né, que nós vamos falar, fala sobre guardião do irmão. Isso também está lá em Caim e Abel, né? Outra citação que todos conhecemos na Bíblia é: eu sou o guardião do meu irmão, né? Quando Deus pergunta a ele lá no Jardim do Éden, né? A pergunta é assim mesmo: você sabe qual foi a resposta de Deus para esta pergunta? Sabe? Não. Você não. Ninguém faz, porque a Bíblia não nos diz que Deus respondeu. Se Deus tivesse respondido, podemos presumir que teria sido afirmativo. Se todos os outros mandamentos para cuidar dos nossos irmãos no Novo Testamento fosse levado em consideração. Então não foi, Deus não respondeu nada. E a gente nunca pergunta, né? Qual foi a resposta de Deus, né? Então, outro fato interessante, irmão, fala sobre a Virgem Maria. Não é descrita na Bíblia que tendo viajado para Belém em um burro. Não diz isso, né? Nenhuma menção é feita no Evangelho sobre o modo de transporte usado na viagem. A primeira menção, ela montando um burro, vem do proto-evangelius, né? Não bíblicos. Os livros vamos dizer assim, apócrifos, né? É interessante, eu não gosto de falar nos livros apócrifos, mas nos livros apócrifos tem muitas coisas que não está realmente na Bíblia e não condiz com que os profetas, os discípulos, os apóstolos disseram. Então, eu não gosto muito desses livros apócrifos, mas porque não é inspirado, não foi inspirado por Deus, foi inspirado pelo Espírito Santo. Foi pessoas comuns, vamos dizer assim, historiadores da época, que escreveram, né, esses livros, né? Então, a citação, ele, no caso José, diz uma palavra não muito conveniente para os nossos dias, e até mesmo para nós acreditarmos, né? Mas como são livros apócrifos,
né? Diz que ele enfiou, né, algo, subiu em algo, levou algo. É uma palavra, irmãos, que eu gostaria de dizer, porque não condiz, né? Mas a citação dos livros apócrifos cita que José enfiou a punda e pôs sobre ela, né? Em cima de quê? Do jumento, né? Então a gente percebe que são coisas que os livros apócrifos são livros que não são, vamos dizer assim, confiáveis, né? Como esse caso que eu falei, que fala sobre que a Virgem Maria não é descrita na Bíblia, né? Como ter viajado para Belém em um burro. E nenhuma menção é feita nos evangelhos sobre o modo de transporte usado na viagem. Realmente não fala. Só fala que ele viajou, né? A primeira menção, ela montada no burro, vem dos livros apócrifos, né? De Tiago. Tiago também tem livros apócrifos, né? Você pode ler esses livros apócrifos, tranquilo. Tem até hoje, vamos dizer assim, a igreja evangélica católica tem livros apócrifos, né? A Bíblia de Jerusalém tem algumas coisas dos livros apócrifos. Então, Tiago fala a respeito desse assunto, a Bíblia, não é Bíblia, né? Como estou dizendo, livros que contam histórias, e essa é uma dessas histórias, certo? Então, esses são alguns pontos, esses são alguns fatos que nós podemos falar, né, de fatos que não estão na Bíblia, que as pessoas pensam que estão, tá certo? Então, não deixe de vir aqui no canal, ativar o sininho, deixar seu like, compartilhar esse vídeo, tá? Esse vídeo será muito importante para muita gente, não falar coisas que não estão na Bíblia, né? Até amanhã, em nome de Jesus Cristo, não deixe de se inscrever no canal.